De Ilha Solteira para o Mundo, mais um EurekaCast no ar. E hoje nós trouxemos um multi-homem com várias habilidades, não é mesmo, William? É isso aí, Alexandre. Fala para nós as qualificações do nosso convidado de hoje. Rapaz, eu fiquei surpreendido, é sério. Vamos lá. Principalmente com a última qualificação, hein? Olha só, o nosso convidado de hoje já foi boia fria, carvoeiro, operador de motosserra, funcionário público municipal, vereador, é formado em psicologia, é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e é youtuber com mais de 28 mil inscritos. Rapaz, é muita qualificação, hein? Muita coisa. Então de quem que nós estamos falando? Do pastor Sidney Oliveira. Sidney Oliveira? É um rapaz da farmácia lá? Pastor Sidney Luiz. É para quebrar o gelo, pastor. Boa noite. Não tem problema. Provavelmente já vai pegar um pouco das ações aí do Sidney Oliveira. Já tá bom, né? Já tá bom. E significa que ele faz um bom marketing, né? Com o nome dele fica na cabeça. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço o convite, William, a você, Alexandre. A gente tá acompanhando aí o canal de vocês, o podcast, o EurekaCast. E a gente está vendo aí que ele está numa progressão, num crescimento muito bom. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo. Bacana. Prazer é nosso, pastor. Rapaz, você mandou um Sidney Oliveira, hein? Rapaz, eu não sei de onde que saiu o Oliveira. Você deve ter comprado alguma coisa na Ultrafarma hoje. Ó, Ultrafarma aí, vamos patrocinar a gente aí depois desse jabá. Eita lasqueira, da onde saiu o Oliveira? Não sei, estava gravado aqui no Na verdade, isso não é erro, isso aí é marketing dele. Vamos quebrar o gelo aqui e tal, ele é especialista na área. Pra gente ganhar o patrocínio do Sidney Oliveira também, né? Seria bom, né? Ultrafarma. Seria top. Então vamos começar? Vamos lá. Vamos aqui com o pastor Sidney Luiz. Pastor, fala pra nós onde que o senhor nasceu. Eu nasci na cidade de Pereira Barreto, não tão longe daqui, né? Pertinho. Embora bem pequeno a gente se mudou, meu pai foi para Campinas e Barra do Garça. Então eu fiquei só alguns meses em Pereira Barreto e retornei para Pereira Barreto em 78. Eu não saí mais. De lá eu só saí para vir para Ilha Solteira, mas nasci em Pereira Barreto. Quantos irmãos? Bom, o interessante a gente ver, o meu pai tinha um sonho, ele casou e o sonho dele era ter um filho, tinha que ser menino. O povo antigamente, você sabe, né? O povo da roça é bruto. Não, vai ser menino. Macho. Nasceu minha irmã, chamada Sônia. Aí, tudo bem. Passou um tempo, minha mãe ficou grávida novamente. Ele falou assim, agora vem o menino. Nasceu a minha irmã, chamada Célia. Duas. Aí ele falou, não é possível, 2 filhas. Agora, terceiro filho. Agora vai ser um menino. Nasceu a minha irmã, Sueli. Mas, gente, não para. 3 já, hein? 3 meninas. 3-0 pras mulheres. Aí ele estava trabalhando em Campinas, minha mãe em Pereira Barreto, e foi quando eu nasci. Aí sim, veio eu, ele recebeu a notícia e ele não acreditava, já tinha desistido, né? Já não acreditava mais que era um menino. Então eu fui o 4º filho. Então, 3 meninas, depois eu nasci. E aí depois veio mais 2 meninas, Sirlene e Sandra. Então nós somos em 6 e só eu de homem. Por isso que às vezes eu falo meio fino, é porque eu cresci ali no meio do meio da mulherada, tinha que brincar com elas e assim a gente cresceu e se desenvolveu em Pereira Barreto. Então, o senhor é o terceiro. Terceiro filho. Quarto. Quarto, né? O quarto filho. Irmãs. 4º filho. Rapaz, Já 5 irmãs. 5 irmãs. 5 irmãs. Já Imagina pensou? a luta que não é em casa. Que não foi, né? Não, imagina isso. E aí, nesse meio, do céu. como é que era? As irmãs queriam brincar, tava na roça, ia correr. Brincou muito de boneca. Ele brincou muito de boneca. Não sobrava pra você pegar pesado na roça, não? Rapaz, na verdade, como eu tenho 3 irmãs que são mais velhas do que eu, e a gente vem dessa origem, né? Elas acabaram trabalhando muito mais. Quando eu comecei a trabalhar, que a gente começa muito novo, né? Antigamente era assim. Eu me lembro nas férias de escola, a gente tinha 7, 8 anos, as férias eu passava na fazenda. Meu pai tocava uma carvoaria, a gente já trabalhava ali, sabe? Ficava quase o tempo todo. Não tinha força para fazer o trabalho, mas conseguia ficar ali abrindo o saco de carvão para as pessoas encher o saco de carvão. Ele é colocado com tipo um garfo, só que maior, né? Então a pessoa pega o carvão
vai colocar dentro do saco. Então a gente já trabalhava ali. Quantos anos nessa época? 7, 8 anos a gente já já estava ia. ajudando. Isso, já ia ajudar, já ficava um tempinho lá nas férias. Só que as minhas irmãs já trabalhavam na carvoaria. Minha irmã que trabalhava já o dia todo, trabalhava como qualquer outra pessoa que trabalhava lá. Então, elas enfrentaram as mais velhas, né? Aham. Essa situação mais difícil ainda, né? Mas depois eu também peguei com 13 anos, a gente começou a trabalhar também, 14, 15 anos. A gente cresceu aí, na carvoaria, na roça, trabalhando nessa área. Então a atividade aí da família foi roça. Até que idade aí o senhor trabalhou na roça? O meu pai, ele trabalhava em empresas quando a gente começou a nascer. Ele trabalhava sempre em empresas. E quando ele veio para Pereira Barreto, em julho de 78, ele começou a trabalhar como taxista. Ele tinha 3 irmãos Oxe. e os 3 eram taxistas. Meu pai também era taxista. Aí depois de um tempo, ele começou a trabalhar nessa área. Ele começou a trabalhar como carvoeiro, né, empreitava, pegava a o mato, né, aquela mata Sim. que podia, que era liberado, e ali fazia o carvão. Então a gente começou a trabalhar, né. Meu pai trabalhou muito tempo como carvoeiro. Aí depois da carvoaria, qual que foi a profissão que teve que encarar? Bom, na própria carvoaria tem multitarefas, né. Na carvoaria, eu trabalhei na boca do forno, que a gente fala, né, que é você encher o forno com madeira. Com a madeira Isso, ali. a madeira verde, né, você enche, faz na mão, né, rapidinho, você tem que ser pedreiro, faz a porta, coloca fogo, fecha. Então eu comecei aí a tirar o carvão, que não é fácil. Quando você vai tirar o carvão, às vezes começa a acender e você tem que tirar rápido, porque senão vai virar cinza, né. Você tem que entrar abaixado, porque o vapor vem por cima, então Ixi. sempre era bastante difícil. Eu trabalhei, vamos chamar de operador de forno, porque o Aham. forno, você tem que dar ponto nele. Você já viram um forno de carvoaria? Já vi, já. É igual um forno de pão que tinha antigamente, só que enorme. De lá a gente tirava 150, 200 sacos desse de 60 quilos, né, falo do tamanho, não de peso, de carvão. Então ele é muito grande. Então a gente, quando coloca fogo, o fogo começa em cima. E aí tem o que a gente chama de baiana no forno, né, ele tem uns buraquinhos em cima onde sai a Sim. fumaça. Tem mais embaixo outras baianas e no fundo tem um chaminé. Então a gente tem que conhecer, saber que horas que está pronto, porque ele pega fogo, aí a fumaça branca vai ficando azul. E aí você sabe que ali tá bom, aí você tampa, coloca um tijolinho, barro, aí o fogo apaga por falta de oxigênio, ele começa a baixar. Aí aquelas baianas mais embaixo, elas vão ficando também azuis, significa que tem brasa ali, aí você fecha. Aí só sobra a chaminé, então o fogo vai para baixo. Até a chaminé é outro ponto, né, fica azulzinha, já terminando a coloração dela, aí você fecha, abafa tudo, o fogo apaga e fica o carvão lá dentro. A gente fez muito isso. E Rapaz. Pereira Barreto ainda tem Eita. carvoaria? Acho que não tem mais não, né? Rapaz, eu não Tem? sei. Acho que As não tem últimas, mais. as últimas nós viemos aqui para o Mato Grosso. E aí, além de trabalhar nessa área, por exemplo, eu trabalhava com caminhão também. O caminhão de carvoaria é interessante. Eu tenho umas fotos lá, eu mostro, as pessoas falam: "Mas como que pode?". Era um Chevrolet Brasil 88, a gente trabalhava, então não tem como você entrar no meio do mato e arrumar freio, porque eles estragam rapidinho o freio. Aham. O mato tira, derrama o óleo, né. Então a gente basicamente dirigia o caminhão sem freio, Só no freio motor. só segurando na marcha. E assim que a gente dirigia, sem porta, não tinha porta lateral. Eu tenho uma foto com esse caminhão lá ainda que eu guardo com carinho. Mas o senhor começou a dirigir com qual idade? Caminhão? A gente lá no mato, a gente começava antes da De data, tirar a aí habilitação. coloca o caminhão ali, encosta ali, aí você vai E aprendendo, tal. a molecada adora, né, fazer isso daí, né? Isso, a gente começou bem antes, né, era no mato mesmo, então era bem tranquilo. E também trabalhei muito tempo com motosserra. A gente tinha que derrubar aqui na fazenda Souza Pina, aqui indo para Cacilândia, a gente trabalhou muito tempo. É uma plantação de eucalipto e a gente tinha que derrubar, cortar,
encher o caminhão, levar, colocar na boca do forno, produzir o carvão, e toda semana a gente produzia 2 caminhões que saíam carregados, sabe aqueles caminhões que aquelas você vê aí na estrada, aquelas 7, 8, Sim, 12 sim. fiadas de sacas de carvão. carvão. A gente fazia isso também, carregava o caminhão. Todo o trabalho da carvoaria, né, meu pai era o carvoeiro, eu estava ali ajudando. Mas nunca derrubou uma árvore errada, não? Que nem no desenho, o cara corta e cai na cabeça do... Árvore errada não, mas era muito comum você cortar uma árvore, a gente chama na roça de encavalar, né. Sim, Ela caía não no chão, mas em cima da outra. Aí ela ficava parada ali, aí você cortava, ficava 2, você tinha que entrar lá embaixo, cortar a terceira e sair rápido para pra cair. cair todas as árvores. Então, Perigoso, hein? é era um pouco era perigoso, mas era comum, né. Sim. Tanto é que na carvoaria que eu trabalhava, assim que a gente saiu de lá, um outro pessoal acabou, eh, dando continuidade ao trabalho, e aconteceu alguns acidentes lá, inclusive dessa forma, você cortar uma árvore, ela bater, pegar num toco da outra e o pé da árvore bater no peito do rapaz que estava cortando, jogar ele Perigoso, hein? para trás, ela É, muito. tinha os seus perigos, mas graças a Deus, tirando algumas furadas na botina, que a gente relava, às vezes, a corrente no motosserra, nunca tive nenhum problema, não. Rapaz, mas Mas o ó... Alexandre, Hum, a análise que eu faço aqui rapidamente é que nós estamos diante de um carvoeiro especialista. é, O que ele o, falou de carvoaria aqui, a especialidade do forno. não, tem que saber, né? Diz Tem, que nem o vídeo lá, né? Tem que consultar o profissional, tem né? que consultar o profissional. E o pessoal vê o carvão lá no mercado, acho que é facinho, né? É, Ah, carvão, tá caro o tá carvão. caro, Ah, tá não é caro, nada. tá mais caro que a carne, o pessoal brinca, né? Mas pastor Sidney, o senhor não nasceu pastor, né? Como é que foi? Na carvoaria, trabalhando ali com a família, e quando vem esse chamado para ser pastor, o que aconteceu na sua vida? O senhor já era evangélico, depois virou pastor, ou o chamado foi tudo junto? Como é que foi? Na verdade, eu não nasci pastor, mas já Sim, nasci evangélico, porque já nasceu. a minha família era da igreja, de uma igreja, determinada igreja, então quando eu me lembro como gente, eu lembro do meu pai em casa, fazendo os cultos, os trabalhos, e na igreja, nessa igreja que a gente frequentava, os homens sentavam de um lado e as mulheres do outro. Então, quando eu lembro com 6, 7 anos, eu do lado do meu pai, porque não podia ficar com a minha mãe, porque tinha que ficar do lado dos homens. Eu me lembro, às vezes, cochilando, aí ele cutucava aqui carinhosamente com o É, cotovelo, aí você acordava. Então, eu basicamente estive na igreja. Aí, com 12 anos, eu acho que eu tive um dos primeiros desafios na vida que eu enfrentei, porque eu sofri muito. Até meus 17 anos, perto dos 18, hum, eu sofri com timidez paralisante. Aquela que paralisa, que trava tudo. tinha Eu medo de falar com as pessoas. medo absurdo. Eu chegava aí para a escola, e eu dava volta às vezes, porque lá na frente tinha uns meninos, eu tinha medo de passar perto. Eu chegava às vezes atrasado, porque eu ia cortando assim. Mas não era. E a beleza não ajudava? Então, esse é o problema, a beleza veio depois. Hoje eu sou bonito, mas antigamente, rapaz, Não, só a orelha. hoje a gente é ajeitado. Eu com 13 anos eu tinha minha altura, calçava 42, era Varapau. varapau. O rosto muito fino, a orelha grande, Hum, na verdade, minha orelha não é grande, é o rosto que é um pouco afastado. afastado, né? É, mas era complicado, então timidez paralisante. E esse primeiro desafio foi porque eu fui para a igreja com 12 anos e eu pensei, minha mãe me contou umas histórias lá do Apocalipse, do jeito dela, né? E eu fiquei assustado. Eu falei, eu tenho que ir para a igreja, vou assistir o batismo para ver como que é, e na próxima eu me batizo. E na igreja, o batistério era dentro da igreja. Fazia um culto, tinha o batistério é uma piscina que fica lá no fundo, né? Então, naquele dia, eu recebi um chamado de Deus muito forte, porque eu não sei como, eu tive que vencer aquela timidez, porque eu sentia de Deus, eu tentei várias vezes levantar, não conseguia. As canções que cantavam na igreja, muito bonita. Quando eu vi, eu estava lá na frente, me batizei, com 12 anos. Minha mãe ficou muito feliz, meu pai um pouco preocupado, porque é criança, né?
Isso é fogo de palha. Daqui um dia tá fora da igreja. Mas foi assim que eu comecei, fui batizado, cresci na igreja e aos 16 anos, por algumas razões, eu cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular. Tamanha era a minha timidez, a quadrangular que eu Aham. comecei era em Pereira Barreto. Então era quase uma casa. E quando eu cheguei lá, tinha umas 20 pessoas e o pastor na frente daquelas pessoas. Para mim, ele era um super-herói. Como que ele consegue ficar na frente dessas pessoas e falar desse jeito? Eu achava fantástico. Eu fiquei admirado. E ali eu comecei a me envolver com o trabalho, até o dia que eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu nunca quis ser pastor. Ser pastor era algo que eu não queria, porque é muito complicado. Ser pastor não é fácil. Você ser pastor sério, uma igreja séria, não é fácil. É algo assim bem complicado. Se você não tiver um chamado de Deus, você não vai conseguir. Então, para ser pastor, tem que ser chamado. Tem que ser chamado por Deus, né? Não é porque hoje, né? Todo mundo quer ser pastor, É, né? Ah, ser pastor, não sei o quê, mas se seguir, né? O padrão não, bíblico é não, você ter um chamado por não é Deus, né? simples. Tanto é que eu não queria ser pastor, eu queria ser pregador. Pastor não. Qual Então, que é a diferença? porque o pregador, eu tinha um sonho de ser missionário. Sabe aqueles que pregam nas cidades? Aí eu Sim. queria ser pregador e pregar nas cidades, porque é mais tranquilo. Você tá na sua igreja, a semana, 3 vezes por semana, trazendo a mensagem, o sermão, é bem difícil, né. Mas nas cidades, cada cidade que você vai, tudo que você vai fazer é novo. É novo. Então fica bem mais fácil trabalhar. Então eu queria ser pregador, só que tinha um problema. Quando eu resolvi querer ser pregador, eu comecei a pensar: "Como é que eu vou pregar, se eu tinha dificuldade de falar?". Aí, um dia eu comecei a imaginar, eu assisti um filme, não sei se vocês são muito novinhos, né, Novinho, tinha novinho. tinha na sessão da tarde, na época acho que de férias das crianças, acho que era Heróis da Bíblia, essas coisas assim. E um dia eu assisti um filme de 2 horas, era o filme de Moisés, a abertura do Mar Vermelho. Eu Que legal. pensei: 2 horas de filme, tá aí, dá para fazer uma pregação de 30 minutos, Só porque decorar. pregar o que pregar, né. Eu pensei: "Bom, vou pregar sobre Moisés, só que antes vou ensaiar, pregar para mim mesmo". Imaginar aquela coisa de menino, né, 17 anos, imaginava a igreja e comecei a pregar. Moisés nasceu, de repente Moisés morreu e tinha dado 5 minutos. Né? Aí eu percebi que não ia dar certo, não tinha como, ser um pregador. Mas depois veio outro desejo no coração. A nossa igreja é uma igreja pentecostal e ela crê no batismo no Espírito Santo. E era algo que eu também queria, porque eu via muita gente lá batizado no Espírito Santo e eu tive uma experiência com Deus muito interessante. É um encontro de jovens numa cidade e quando eu retornei de lá, fui batizado no Espírito Santo, voltei de lá maravilhado. Cheguei em casa, eu fui ler a Bíblia. Eu não sou assim e nem indico as pessoas a serem assim. Sabe aquelas pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia, estudar, ver o texto, Será o que tem? contexto. Ela abre a Bíblia e coloca o dedo e Deus vai falar. Isso Sim. não vai dar muito certo. A Bíblia é para ser estudada, analisada. Está escrito isso aqui, por quê, de onde veio, por que que surgiu. Todo o contexto histórico bíblico tem que ser levado em conta para que haja uma boa interpretação das escrituras. Tem uma máxima na hermenêutica que fala que todo texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Então, eu queria ser pregador, mas naquele dia, de uma forma especial, eu senti de Deus: abre a Bíblia, vou falar com você. Eu abri exatamente em Atos 9, quando Deus trouxe um chamado, né, e falou para Paulo: vai, porque você é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do meu povo, até dos gentios, né, diante da igreja dos gentios, que a gente separa dessa forma, né. Sim. Eu nem sabia o que era gentio, nada, mas eu percebi que alguma coisa estava diferente ali, naquele domingo. Na segunda-feira, eu fui para o trabalho. Nessa época, eu trabalhava de boia fria, eu cortava cana, na usina ali de Sul de Minúcio. Tem uma Hum. usina Pioneiros, eu não sei se mudou o nome, mas já trabalhei em várias usinas. Eu estava cortando cana e pensando, isso não é meu dom, mas eu pensei: "Eu vou cantar um hino na igreja, vou cantar sobre Estevão".
Aí eu comecei a cantar e trabalhando, cortando cana. Aí, de repente, eu pensei, poxa, só cantar não é legal. Eu vou explicar para os irmãos um pouco da história de Estevão, né? Que foi o primeiro mártir, o que aconteceu com ele. Uhum. Eu sei que eu comecei a cortar cana e eu começava a falar baixinho, eu estava sozinho, o pessoal estava longe, como se eu estivesse pregando na igreja. Meus irmãos, sabe aquela Sim. coisa? E as canas, só ouvindo a Rapaz, palavra. Aham. as canas só ouviam. Teve hora que tinha a cana dobrada assim, ó. Aí Aceitando sabe aquele Jesus. melzinho que sai da cana? Eu falei, tá chorando. Tá chorando. Tá bom aqui. Aham. Quando eu percebi, eu tava ali mais de 2 horas contando a história de Estevão pras canas. Eu falei, opa, aí dá uma mensagem. Tá. Aí eu falei, Começou. agora falta a oportunidade. Quando é que eu vou pregar? Cheguei na igreja um dia, tudo na mesma semana. Domingo Deus me chamou, segunda na roça eu tive essa pregação Experiência. pras canas, essa experiência com Deus. E no sábado aconteceu algo interessante. Tinha eu era vice-líder dos jovens. E tinha um líder dos jovens que nunca deixava de fazer o trabalho, era um culto mesmo. Mas naquele dia, não sei o que aconteceu, ele falou assim: "Olha, eu tô com uma dificuldade, você pode pregar?" Aí eu resolvi, sabia que eu estava preparado, que Deus havia me chamado, e fiz a minha primeira pregação. Pregação. Aí, então, daí, tá bom. Contou essa história toda, Aham. pregou pras canas, tudo, mas daí, efetivamente, até chegar a ser pastor e assumir uma igreja, como que foi? Aí eu comecei a pregar. Naquele mesmo dia, uma irmã viu, falou assim: "Olha, você pregou bem, vem pregar para a senhora." Eu preguei para a senhora, e aí eu comecei a pregar. Ah. Eu falei: "Bom, agora eu vou ser um pregador, mas pastor não." Mas um dia precisava de alguém para estar fazendo um trabalho em Suzanápolis. Então eu fui lá e comecei o trabalho ali. Então, a gente começou, hoje tem igreja, mas não tinha antes, a gente pregava debaixo de um pé de cana. O pentecostal costuma falar, né, que prega e o fogo cai. O nosso, cana não, perdão, pé de manga. O nosso era ao contrário, era a manga que caía. Então a gente pregava debaixo de um pé de manga, criança gritando, chorando, pessoal muito novo de fazenda. Eu comecei ali. E aí, em Pereira Barreto, aonde eu era pastor, tinha um pastor chamado Luiz Medeiros. Eu já estava com ele já há uns 11 anos, o meu pai na fé. Aí eu pensei não, ele veio para Ilha Solteira para começar um trabalho e me trouxe. Olha, eu vou tal dia, você vai tal dia. E eu tinha já um propósito comigo, eu não quero ser pastor. Mas um dia ele me chamou e falou assim: "Olha, você tem dom, você tem talento, eu queria que você fosse pastor." Me levou no superintendente de Fernandópolis e colocou para eu escolher, tinha 9 cidades para começar. Eu falei: "Bom, eu não quero ser pastor." Quando eu vi que não tinha que não tinha jeito, que eu ia ter que ajudar pelo menos ele, eu falei: "Ó, qualquer uma dessas 8 aqui, menos Ilha Solteira." Mas acabou que ele começou em Ilha Solteira, "Não, você vai lá só me dar uma mão então." Aí eu comecei a vir. E um dia Deus falou comigo também. Eu tinha um chamado para vir para Ilha Solteira, um chamado de Deus. Um chamado tão forte e importante que eu escrevi o que Deus falou comigo. Ele falou assim: "Ó, você vai, eu vou te dar um ministério honrado e respeitado na cidade." Eu tinha medo, porque eu era muito jovem. E aqui em Ilha Solteira, vários pastores quadrangulares tinham passado, mas não conseguia fazer o trabalho. Então, por que eu, um jovem começando, ia conseguir? Mas a gente não tem um entendimento até então, né, que é Deus quem faz todas as coisas. Sim. Aí eu vim para Ilha Solteira, comecei em 1994 para 95, eu já estava aqui, vinha de Pereira e voltava. E em maio de 95 eu mudei de vez para cá e assumi a igreja que é fundada a partir dessa data. E qual que foi o local da primeira igreja quadrangular em Ilha Solteira? A gente começou na rua Jaguaribe, 286. Era a igreja, do lado era o bar era o bar do Chico Cabecinha e a igreja. Sim. Então, a gente começou ali, né, e depois mudamos para o lado, para a avenida, até onde a gente está hoje já há um bom tempo. Hoje na rua, Hoje a gente está na Rua Prado 766, ali perto do hospital. quantos anos já ali? Rapaz, ali a gente já vai fazer perto dos 20 anos, porque eu vou fazer agora Não, 29 anos. mais de 20. Então, Calma aí. Mais de 20, 24 anos, só que eu tô lá. eu tô tentando fazer as É. contas aqui. Só eu tô 24 anos lá. Você conhece a igreja? Eu conheço, acho que eu conheço. Um Então, pouco.
A gente foi pra lá, Eita. eu não lembro bem, então eu coloco assim, porque eu sei que agora, em maio, eu faço 29 anos em Ilha Solteira. Eu sou o segundo pastor mais antigo na cidade. Primeiro é o pastor Cláudio, da Igreja Batista, que é do lado da nossa. Então é 29 anos em Ilha Solteira. São 29 anos, então a igreja vai ter um pouco mais que isso daí. Aliás, uns 20 e poucos anos ali na Rua Prado. Então aí o senhor vem para cá, faz esse trabalho, a vida segue, né? Exatamente. E como que é ser pastor? Vamos perguntar assim, que a gente tem visto, né, no decorrer do tempo aí, a figura do pastor sendo muito denegrida, né? Televisão, né? Com o passar do tempo. Como que é ser pastor? Era ser pastor lá, vamos por aí, 30 anos atrás e ser pastor hoje. Teve alguma mudança? Olha, a nível de pessoas de fora da igreja, a gente tem hoje um alcance grande, né? A igreja, o pastor, ele vai para as redes sociais. Eu tenho 2 Instagram, o arroba pastor Sidney Luiz, que tem falta alguns inscritos, 5, 6 para 18 mil inscritos. Bastante. Seguidores, né, porque inscrito é no É, no no YouTube. YouTube. E tem o outro que é o psicólogo, que a gente tem uns 1.500 lá também. Então a gente acaba, se expondo um pouco mais, porque é necessário. A gente usa essa ferramenta importantíssima também para o evangelismo. Mas antigamente, tem um lado bom e um lado ruim, né, como tudo na vida se tem os 2 lados. Sim, Um tempo atrás você era mais fechado ali na sua congregação. As pessoas te conheciam porque iam para lá. Tanto é que a primeira vez que eu saí como candidato a vereador, eu já estava um bom tempo na cidade. Só que a minha vida era igreja, casa, casa, igreja. E as pessoas, de onde veio esse rapaz? Quando a gente começou, né, trouxe uma força grande e as pessoas nem conheciam. Hoje conhece mais, mas independente do tempo, independente das redes sociais, da internet dos dias de hoje, o pastor vai estar sempre respaldado pela sua fé, pelo seu compromisso e pela sua responsabilidade. Para você estar tanto tempo numa cidade igual a gente está, com a igreja forte, igual é a igreja do Evangelho Quadrangular, tem que ter um ministério aprovado. E graças a Deus, isso nós temos. E assim a gente continua. então as dificuldades do passado e as do presente são, vamos dizer que as mesmas, né? Relacionada a isso. Mas, particularmente, você quando começa, você tem todo algumas dificuldade, você começa com pouca estrutura, né, então você acaba, trabalhando bastante nessa área de preparação, de homilética, mas com o passar do tempo, eh, a gente começa a ter outras dificuldades. Hoje, por exemplo, tanto tempo como pastor, a experiência que eu tenho como pastor é muito simples, você chegar e pregar qualquer mensagem. Você fala assim: "Ó, vai pregar uma mensagem, de tanto tempo, tema tal". E o maior problema do pastor é esse, tomar cuidado para não se tornar profissional. Porque Sim. você conhece as técnicas de oratória, você passa a conhecer as técnicas de uma boa homilética, e aí você acaba correndo risco, como muitos acabam tendo, de serem profissionais. Mas para que a igreja possa ter uma estrutura boa de fé e crescimento, o pastor tem que trazer para aquele culto não o que ele conhece, o que ele sabe apenas, mas o que Deus tem para aquele dia. Então, cada culto acaba sendo um peso. Eu sou pastor há mais de 30 anos já, contando com Suzanápolis, né? 30 e poucos. Eu comecei bem novinho, né? E até hoje a gente tem aquele peso, cada culto é um peso. O que Deus tem para nós? Porque eu posso lá falar muitas coisas legais, boa, mas é o que Deus tem, isso é o mais importante, E porque Deus, é Deus que trabalha no coração das pessoas e faz a transformação. O pregador só prega, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Espírito Santo. Você sabe, William, que Legal. o pastor foi carvoeiro, nós falamos aqui tudo, Aham. e chegou até ser vereador. É. Pastor, fala para nós da experiência como vereador aqui em Ilha Solteira. Chegou até presidente da Câmara, inclusive, né? Olha, vereador, tem uma frase que eu gosto muito do pastor Martin Luther King, que diz assim: "O que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons". A política,
as pessoas entregaram para pessoas sem compromisso, pessoas ruins, né? Então, quem entra na política é porque são pessoas ruins. Isso me incomodava muito. E houve uma questão que me incomodou mais ainda. E esse incômodo me levou a ir para a política, algo que eu não imaginei que eu jamais iria fazer. E acabei indo. Aí a primeira vez que eu me candidatei, eu fui eleito, eu fui acho que o quarto ou quinto mais votado, nem sei mais, porém não assumi direto por causa das legendas, tal. Sim. E na época, um vereador, o Joãozinho da Bisquetaria, que havia ganho no meu partido, ele foi para uma secretaria ou diretoria, não me lembro. E aí, acho que foi diretoria, eu assumi no lugar dele. Eu entrei, assim, 10 dias, 15 dias depois, e lá eu fui o vereador primeiro mandato, primeiro ano, segundo ano eu fui presidente da Câmara, no terceiro eu fui vice-presidente da Câmara, no outro eu fui secretário da Câmara, e eu consegui fazer um trabalho legal, um trabalho tranquilo, um pouco complicado com algumas coisas que a gente tem que bater de frente, né? Mas eu não tive problemas em ser vereador e conciliar com a minha fé. Alguém um dia disse para mim assim: "Pastor, o senhor não tem medo de entrar na política e se corromper?" Eu falei: "Olha, se eu me corromper lá, que eu já era corrupto aqui, É, só não tinha um palco maior para mostrar. só faltava oportunidade. Quem é fiel em qualquer lugar, e quem é infiel em qualquer lugar." Exatamente. E então a experiência como vereador, o senhor tem como positivo, né? Porque eu sempre penso assim, né? Nunca fui vereador, mas as pessoas acham assim: vou assumir o cargo de vereador, vou pintar e bordar no mundo que vereador dá para fazer tudo. E não dá, né? Tem as limitações, né? Vereador não, ele não pode tudo, né? Ele tem que seguir regra, regimento, as coisas não acontecem como o vereador quer. Às vezes a pessoa não entende isso, né? É, Ah, ele é vereador, por que que não fez isso, fez aquilo? Porque não depende só do vereador. é, algumas pessoas se candidatam, "Ó, eu sendo vereador, eu vou fazer isso, aquilo", na inocência, porque não tem Sim, conhecimento, muita gente. Isso não me Exato. incomoda muito, mas me incomoda quem tem conhecimento e sabe a função de um vereador, que é fiscalizar e legislar. Mas ele faz promessa de executivo, mas ele não é executivo. Ele promete asfaltar a sua rua, é. ele promete fazer até o metrô para ligar a Morada do Sol com o centro da E- cidade. E ele não pode. Qualquer projeto que um vereador faça que onere o município em alguns reais, ele não pode. É parte do executivo. É, o executivo inconstitucional. exato. Um dia foi um vereador na companhia da polícia e falou que ia mudar a nossa farda. Eu falei: eita, é vereador ou é governador? Fiquei pensando comigo. Mudar a farda da polícia. Eu falei: poxa, Caramba. Mas o como é que pior, pode? Alexandre e William, é que algumas pessoas, as pessoas não se envolvem muito com política. Elas preferem falar assim, é corrupção. Mas as pessoas não gostam que eu falo isso, mas eu gosto de falar o que eu penso. A corrupção, ela tá no povo. As Ex- pessoas falam assim: "Ah, Verdade. mas o político é só uma amostragem do povo." Toda eleição, as pessoas que usam de má fé, elas ganham voto por causa de uma cesta básica, por causa de um remédio, por causa de uma conta de luz. Isso é corrupção. E a pessoa se deixa corromper e porque ela quer alguma coisa em troca do voto dela. Então ele acaba sendo vendido. Tem gente que vende o voto por um frango assado. Aí rói o osso 4 Rapaz. anos. Ué, É, vendeu, exatamente vendeu isso. voto. Eu costumo dizer que uma cidade, um município, uma nação, o que seja, que o governo é o reflexo do povo. É Exato. isso. É o extrato, né? É, Pô, parece que o político saiu de outro planeta, né? e Ah, não o é. político, mas ele é extrato nosso, É, ele veio daqui, né? exatamente. Acho que dá para nós já começar a entrar na parte profissional aqui, né? Dá, Pastor é mas psicólogo, você tem não, nesse tem, ramo aí da política, você tem alguma não, pergunta ainda? eu tenho uma aqui, ó, das qualificações que me Sim. vem à cabeça. Perguntar aqui pro pastor, como é ser um youtuber? Tá. Quando começou essa Quando ideia começou de essa ir ideia, como é ser? Se Uhum. imaginava que ia ter esse crescimento aí num Uhum. exponencial? canal, né? Um canal grande, um canal com 28 Grande, muito mil respeitado. inscritos, é um canal É, grande, um canal que tá
já mostra que está sendo bem estruturado, né? Porque crescer no YouTube não é fácil. Exato. Não é fácil. E crescer de forma boa não é fácil. O William, ele fala, vou perguntar pro pastor, ele nem arrisca meu nome mais para não mandar o Oliveira de Pra não novo. mandar um Sidney Oliveira. Pode ficar tranquilo. Ah, tranquilo. É, eu comecei no YouTube, assim, na verdade eu devia ter começado antes, porque o YouTube tem umas fases, depois ele ficou bem complicado, difícil, Bem as difícil. métricas bem diferentes. Eu comecei Mudou. muito depois. Antes, talvez eu não tive a visão correta. Eu fazia DVDs, CDs de mensagem, já devia estar no YouTube. Quando eu comecei, já era diferente, já não era mais visualizações, mais retenção. Então eu comecei um canal, ele é totalmente autoral, que é difícil, e é Aham. de palavra de Deus, de coisa séria, né? O nosso Certo. canal é youtube.com/pastor Sidney Luiz. Se você entrar lá, vai ter muitos vídeos. Tem vídeos da gente falando e vídeo de pregações, né? Aham. Me fugiu o nome agora do quando é só você falando para a câmera, tem um nome. Mas eu não faço muito porque eu não tenho muito tempo. Então a gente transmite ao vivo os cultos de domingo. Todo domingo tem uma live. A gente transmite o culto da Igreja do Evangelho Quadrangular, só a mensagem, Aham. tá? E durante a semana a gente tem inserções de outros pequenos trechos dessas mensagens, alguns cortes, mas é basicamente isso. A intenção do YouTube é simplesmente levar o evangelho. Eu recebo feedbacks muito importante de pessoas que recebem a nossa mensagem. Eu acho legal, né, você conseguir avançar outros países, né? Você consegue alcançar. O nosso canal está chegando a 1,5 milhão de visualizações. Então, ele alcança bastante pessoas. E nós temos trabalhado nisso. Eu não tenho como dedicar muito tempo a ele, porque os vídeos que a gente consegue mais alcance é aquele que a gente vai abrir, falar com as pessoas, conversar, trazer uma Aham. palavra. Como ele é mais de pregação, ele acaba sendo um pouco mais difícil. Mas a gente está caminhando bem. Todo mês a gente tem um acréscimo de 450 a 500 novos inscritos. Bastante. Legal. Para um Bastante. canal crescer Muito bom. organicamente, né? E É. bastante Bastante inscrito, sinal que o pessoal a mensagem tá agradando, né? agradando, Tá exato. chegando nos corações e as pessoas acabam. O senhor acha que as pessoas acabam vendo um pastor da internet como o pastor dela, acaba tendo isso daí? É correto isso daí? Qual que é a opinião do senhor a respeito disso daí? Algumas pessoas confundem. Até comigo, algumas pessoas mandam mensagens para mim como se eu fosse o pastor delas. Elas querem se aconselhar comigo, às vezes, e não com o pastor dela. E algumas reclamando do pastor dela. E eu sempre digo, isso eu falo com eles, eu falo com a minha igreja. O pastor, a Bíblia leva muito a sério a questão de hierarquia, de autoridade. Não importa se a sua igreja tem 10 membros, tem 15 membros ou tem 1.000 membros. Aquele pastor tem autoridade espiritual sobre você. É o seu pastor. Você goste ou não de algumas coisas, é o seu pastor. Isso é outra coisa. É o seu pastor. O da internet não é seu pastor. Tem uma pregação boa, bonita, legal, mas não é seu pastor. Tem pessoas que seguem um pregador porque tem milhões de visualizações, é grande na internet, mas não é o seu pastor. Pode ser uma boa pessoa ou nem ser, mas não é. O seu pastor é da sua igreja local. Então você tem que saber que ali é onde você vai receber o alimento, receber a cobertura espiritual, é ali onde você participar de comunidade, vai trazer crescimento para você mesmo, né? Então as outras coisas vão acrescentar para você, mas o seu pastor é o da sua igreja, é o pastor local. É ali que você vai buscar ajuda. Legal. Exatamente. Tem Muito, gente que acha muito que ela bom. tem que deixar de ir para a igreja porque está assistindo um canal de um pastor no YouTube. Exato. E fica um recado aí pro pessoal de casa: você deve congregar, você deve participar Só- da Santa Ceia, que a própria Bíblia diz, né? Se você não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte com ele. Mas as pessoas têm um problema também, essa pandemia, a gente teve que ir para online, né? E foi divulgado muito na pandemia Exato. que você é a igreja, você é a igreja. E tem gente que não vai mais porque ele é a igreja. Eu sou a igreja, onde eu tiver é a igreja. Quero deixar bem claro, a pessoa não é a igreja, ela é o membro. O membro forma o corpo é a igreja. Você é membro da igreja. Reunido é então a igreja. A gente forma o corpo. Separado, você é só um membro. Então, eu preciso estar reunido como igreja.
Foi o que Paulo disse: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Esse negócio de falar, olha, eu não vou na igreja, mas eu sirvo a Deus em casa, conversa fiada. Eu não vou na igreja, mas eu leio a Bíblia, conversa fiada. É claro que tem gente que não vai gostar do que eu estou falando, mas é simplesmente conversa fiada. Se eu não tenho condições de ter uma comunhão com os meus irmãos, como é que eu vou ter com Deus? Se os irmãos... O João disse isso, né? Se eu estou vendo os irmãos e eu não amo, como é que eu vou amar a Deus a qual eu não vejo? Então, alguma coisa não está muito certa aí. Algo de errado não está certo. Alguma coisa errada não está certa. Exatamente. O Paulo até usou o comparativo do corpo, né? Da igreja como um corpo. Cristo a cabeça e a igreja com Cristo forma toda a igreja. Imagina a mão andando sozinha fora do corpo. Não vai. Ela não é o corpo, ela é um membro do corpo. Inclusive, cada membro tem a sua importância. O seu corpo tem vários membros, mas Exato. cada um tem a sua importância. Já ouviu falar da guerra dos órgãos? Não, conta essa daí. Dizem que uma vez os órgãos do corpo começaram a brigar. Queriam um rei sobre eles. Nós vamos colocar um rei. Aí o cérebro, né, falou assim, bom, se é para ter um rei no corpo, o rei sou eu sou o cérebro. É a partir de mim que parte todas as sinapses, as cognições, né, a comunicação dos neurônios. Então eu sou o rei do corpo. Sem cérebro não tem corpo. O coração não gostou muito. Lá embaixo ele bateu. Não. Se é para ter um rei, sou eu o coração. Se o coração parar, o cérebro não funciona. Então morre também. A boca falou assim, não. Eu tenho que ser a rainha do corpo, porque o corpo precisa de alimento. Se eu me entrar em greve, como é que vocês vão viver sem alimento? Não vai dar certo. A boca, eu devo ser a rainha. A mão brigou com a boca, falou, te meter a mão na boca. Por quê? Porque se eu não levar a comida, você vai ter dificuldade também. E todo mundo começou a brigar para encurtar a conversa. Lá de baixo veio uma voz, dizendo assim, ô pessoal. Aí todo mundo gritou, cala a boca, intestino grosso. Você é grosso. Era o intestino falando. Sim. O intestino falou assim, olha, eu acho que não tem que ter um rei. Cada um tem a sua função. Então vamos trabalhar junto. Cala a boca. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Enquanto vocês não parar com essa briga, eu vou entrar em greve. Eu não funciono mais. Quem está preocupado com o intestino? Mas passaram-se alguns dias, as coisas começaram a ficar complicadas. O cérebro já tinha dificuldade de ter o seu processamento. A mão já suava. O coração já tinha umas certas alterações. E o intestino não funcionava, estava em greve. Aí todo mundo começou a gritar, funciona intestino, funciona. Ele falou assim, eu vou funcionar. Mas vocês param com essa briga, cada um aqui tem o seu valor. Ele passou a funcionar e houve harmonia no corpo. Na igreja, não tem ninguém mais importante do que ninguém. Tem funções diferentes, membros diferentes, mas ambos formamos o corpo cuja cabeça é Cristo. Exatamente. Interessante a história, a ilustração muito boa. Vamos passar para a parte do agora psicólogo. Eu falei que era um homem de multi-habilidades, né? Você que está acompanhando a gente aí, ó, a gente já está com 43 minutos de conversa e agora nós vamos entrar com algumas perguntas da área de psicologia. O pastor Sidney, ele é formado em psicologia. E qual que é a especialidade do senhor aí na psicologia? Eu sou psicólogo na abordagem TCC. Tá? A gente fala psicólogo, as pessoas, quem está de fora não tem obrigação também de saber, né? Existem várias abordagens. A psicanálise é uma abordagem, a TCC é uma abordagem, humanista, existe várias abordagens. A minha abordagem, aqui eu trabalho, a principal é a TCC, é terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é a nossa principal abordagem, onde a gente atende individual, como a gente usa essa mesma terapia para atendimento de casais. Eu também sou terapeuta de casal. Então, tanto individual como casal, a gente usa a TCC. Explica, né, por menores aí, terapia cognitivo-comportamental. O que trata exatamente essa especialidade aí? Hoje, se você precisa de tratamento para transtorno, seja ele qual for, o transtorno, ansiedade, depressão, o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, e qualquer outro, a TCC é o que mais encaixa
nesse tratamento. A psicologia num todo, né? Mas Aham. a terapia cognitivo-comportamental, ela foi criada por Aaron Beck com a necessidade de trazer mais comprovação científica. Os médicos na época não queriam validar a psicologia como ciência. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vem de bases científicas, de muitos experimentos científicos, e aí ela nasceu. É um pouco complexo, mas eu vou tentar rapidinho Aham. Simplificar. Sim. simplificar para vocês. A terapia cognitivo-comportamental, ela vê o ser humano como um indivíduo que, quando ele nasce, ele começa, a partir dos ensinamentos dos pais, tal, a gerar e a criar crenças, coisa que ele acredita. Certo. Todo mundo tem crenças. Comportamento dos pais, ele vai copiando. Ele vai aprendendo, ele vai trazendo para ele, criando sua própria identidade. A sua estrutura cognitiva é criada, vamos colocar assim, estrutura cognitiva. Eu gosto muito de analogias para ficar mais Uhum. fácil. Sim, Vamos sim. comparar a uma árvore. A crença que a gente tem como criança é chamado de crença central. Criança, adolescente, seria a raiz da árvore, sabe? A raiz e o Exato. tronco. Ali com os pais, com os amigos, com o começo na escola, você cria algumas crenças. Para exemplificar melhor, eu vou escolher uma crença. A pessoa, quando criança, foi abandonada pelos pais, não foi amada, ela tem uma crença de desamor. Existem outras crenças. Vamos pegar essa para a Certo. gente trazer como modelo até no final. Aí nós temos, então, a raiz da árvore e o tronco, crenças centrais. Mas a árvore tem os galhos. Os galhos nós chamamos aí, podemos comparar com as crenças intermediárias. A crença intermediária são estratégias compensatórias, comportamentos que nós temos agora jovem, adulto, que validam as crenças que a gente tem lá atrás. Por exemplo, crença de desamor. A pessoa que tem uma crença de desamor, não foi amada, cada pessoa funciona de um jeito. Um tipo de crença intermediária que ela pode ter é o seguinte: ela não se apaixona por ninguém, porque ela não foi amada como criança, ela tem medo de ser rejeitada novamente. É aquele sujeito que namora outro, se esconde atrás de algumas brincadeiras e ele não tem relacionamento sério com ninguém e ele vai ter dificuldade com isso. Talvez ele tenha esse comportamento até inconsciente, né? É. Talvez Também. não, é inconsciente, É né? que ele Ele sem vai se conhecimento. defendendo. Ele vai se defendendo, né? Dentro eu estudo bastante coisas que envolvem Psicologia. psicologia. Nós temos o lado, eu estou vendo que ela está encaixando aí nessa questão, o lado esquerdo e direito do cérebro, então você vai registrando, o esquerdo é o instintivo, sobrevivência, a criança vai tendo as suas experiências Uhum, e vai absorvendo conforme a percepção dela e vai formando essas crenças correto, conforme ela observou. E correto. aí, conforme ele vai se tornando adulto, vai mudando as percepções e às vezes até essas percepções podem se chocar com as crenças de infância e gerar um rebuliço. É, porque como a gente compara com a árvore, para ver que está tudo interligado. É, tudo um Isso. no outro. Mas só para deixar também, por exemplo, então quem tem uma crença de desamor não se apega a ninguém? Não, existe várias estratégias compensatórias Sim, nessas crenças intermediárias. Outra, por exemplo, a mesma pessoa com a mesma crença, ao invés de não se ligar a ninguém, ela arruma um parceiro, o amor da vida dela, só que nesse amor, ela coloca toda a sua vida. Aquela pessoa é como fosse um deus. Ela tem uma carência afetiva muito grande, porque ela não teve o amor lá na infância e certo, ela quer ter agora. Só que ela compromete o relacionamento dela porque a carência afetiva é uma coisa particular de uma pessoa. Mas o que, certo, que eu quero quando eu sou carente? Eu quero que o outro supra a minha carência. Só que o outro não tem essa carência, então ele entra num choque e começa a ter certo. dificuldades no relacionamento. Então nós temos aí a raiz e o tronco, crenças centrais. Legal. Nós temos os galhos, né? Fica mais fácil visualizar assim, Isso, né? com As certeza. crenças É, intermediárias, mas nós chegamos nas folhas das árvores, nos frutos, que aham, nós chamamos de pensamentos automáticos. Presta atenção como que é interessante, você vai ver que a engrenagem ela se liga. Pensamentos automáticos. Todas as pessoas pensam. Você está falando comigo, você está pensando. E o pensamento, ele muitas vezes ele é automático. Você não para. Eu vou pensar em tal coisa. O pensamento surge. O nosso sim, cérebro é fantástico. Ele produz milhões de pensamentos assim por segundo. A gente não consegue entender realmente como que é a fábrica de pensamentos, vamos dizer assim.
Só que o problema é que os meus pensamentos, o pensamento que eu tenho, muitos deles são corretos, assertivos, Isso, outros são disfuncionais, ou seja, inúteis, exato. outros neutros, mas são Aham. pensamentos. Mas esse pensamento que eu tenho, ele não vem do nada. Eu não penso, eu penso por causa de toda a estrutura que eu tenho, as crenças que eu tenho, o que eu acredito, o que eu aprendi ao longo da vida, as experiências que eu tive, validando essas crenças, fazem parte agora e povoam o meu pensamento. A TCC, ela parte de um princípio muito importante. O ser humano não entra em ansiedade, estresse, ou ele não tem comportamentos que prejudicam a sua saúde por causa de uma situação. Ah, fulano está com ansiedade ou está com depressão porque aconteceu isso ou aquilo, né? Na verdade, o que nós temos é a situação, é o agravante, é que vai dar o ponto inicial, ela é o gatilho, ela é o Aham. start. Só que qualquer situação que eu vivencio, eu tenho pensamentos automáticos. Eu Certo. estou numa situação, pensamento automático, eu começo a pensar por causa daquela situação. Só que o pensamento está ligado à estrutura cognitiva. Por isso Perfeito. que se você tem 10 pessoas com a mesma situação, tem comportamento diferente. Se Exato. fosse a situação, era a mesma. Por exemplo, o William está na rua, encontrou um amigo de muito tempo. Se abre um sorriso, vai cumprimentar, o amigo passa reto. Você fala assim: puxa, o que é isso? Você pode ficar chateado, ir para casa triste, porque o amigo fingiu que não te viu. Ou você pode ir com raiva. Quem está pensando que é? O outro, tô nem aí, é problema dele. Você Aham. percebeu que cada um Sim. tem um Uma reação. comportamento, uma Isso. reação, por causa das crenças. Aí ele começa, esse é o pensamento. Poxa, eu não tô nem aí. Nossa, o que ele fez comigo? Nem me notou. Pensamento. Só que o pensamento, aí nós chamamos de modelo cognitivo na TCC. O pensamento, ele vai trazer 3 respostas. O pensamento, ele vai trazer resposta emocional. A situação, eu vou ficar chateado, triste. É o que acontece na minha emoção por causa daquele pensamento, por causa de uma situação ligada às minhas crenças. Aí eu fico Certo. triste. Agora, na minha emoção eu tô triste. O que eu vou fazer com essa tristeza? Resposta comportamental. Eu Exato. fujo, eu me tranco no quarto, eu não quero sair de casa, eu quero brigar, eu choro, comportamental. E também existe uma terceira resposta, não que eu vou ter as 3, né? Que é a resposta fisiológica. Taquicardia, coração dispara, sudorese, suor na mão, debaixo dos braços, eu vou Certo. ter dor de cabeça, tontura. São as respostas fisiológicas. Já resumindo tudo, você viu a estrutura? Crença central, Exatamente. crença intermediária, pensamento automático. Situação, resposta Resposta emocional, emocional. resposta comportamental e também fisiológica. Mas a gente pode começar de baixo para cima. A Certo. pessoa tá brava, querendo quebrar tudo. É comportamental, resposta comportamental. Por quê? Porque ela tá com raiva. Resposta emocional. Por quê? Porque ela tá pensando por causa de uma situação ligada à sua crença. Então, essa é a estrutura cognitiva. Certo. Eu É penso, tudo amarrado. eu penso aqui, ó, vamos lá. Estamos na frente do psicólogo, ele vai corrigir a gente se eu tiver errado. Nesse caso em específico, o correto não é você ficar chateado? Vou explicar por que eu estou chegando nessa conclusão. Porque tem aquela pessoa que ela já foi ignorada e talvez ela fale, vou ignorar isso daí. Mas é uma situação chata. Você encontra um amigo, eu vejo o William na rua, o William vira a cara e finge que não me vê. Eu sei que ele me viu. Então, o correto, de comportamento correto, pensando no comportamento, seria eu ficar chateado. Não ignorar esse sentimento. Uhum. Ou, Tá. ou não, ou qual que seria o ideal numa situação, por exemplo, como essa? Seria o normal se ter. O sentimento bom é legal. Sentimento ruim não é legal. Sim. Então é bom eu não ter sentimento ruim. Aí nós entraríamos até numa área chamada inteligência emocional. Exato. Exato. É aí que eu O queria. que que a gente faz com isso? Mas você falou como é que funciona, mas como é que se eu estou ansioso por causa de uma situação, como é que eu vou trabalhar? A TCC vê a mudança de pensamento gera mudança de comportamento. Aconteceu essa situação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso buscar evidências de que aquele pensamento que eu tenho é um pensamento verdadeiro ou disfuncional, Sim. inútil. Qual a evidência? De repente, o meu amigo até passou olhando para mim, mas estava pensando no mundo da lua, nem me viu. De repente, ele estava com pressa, nem percebeu que eu estava.
ou percebeu. Aí a gente vai poder buscar essas evidências. Porque se tem uma coisa que você não pode confundir, é sentimento com fatos. O que você sente não é um fato. A mente, ela mente. Ele Sim, engana. E a ela gente, engana. ela engana. Então a gente tem sentimento. Eu posso estar aqui, tô com sentimento. O William não gosta de mim. O William tá com a cara fechada pra mim. O William, mas é só um sentimento. De É, repente ele tá até falando, "Ah, o cara é legal", pensando. Então o que que eu faço? Eu busco evidências e respostas alternativas para que eu exato. possa mudar o meu pensamento. E quando eu pensar, não, ele nem me viu, então tá tranquilo. Então eu não tenho resposta emocional ruim, nem Sim. comportamental e nem fisiológica. Tem um livro, já vou indicar aqui pro pessoal, quem quiser ler, chama Inteligência Positiva. Já leu esse livro? Não. Ele vai falar sobre o lado esquerdo e direito do cérebro. Mas você explicando aí o TCC e eu vendo é uma pesquisa científica feita dentro de universidade mesmo, na qual ele vai falar justamente sobre esses pontos. Que um lado é razão, o outro é emoção. Então, na verdade, ele vai abordar o lado instintivo e o lado criativo. Uhum. E dentro disso, ele vai falar como que nós podemos nos comportar. Aí, dentro, não sei exatamente como é a TCC, mas como está falando de inteligência emocional, lá ele ensina técnicas do que você deve fazer para ter uma resposta, uma inteligência emocional, uma maturidade emocional, para que você possa, então, elevar ali a sua capacidade de percepção dos fatos. E não se deixar levar pelo lado esquerdo do cérebro, que é Uhum. aquele lado do reflexo, é aquele lado que vai procurar te defender. Porque dentro do esboço do livro, ele vai dizer então que esse lado esquerdo do cérebro é justamente o lado, e aí tem todos os estudos de ressonância magnéticas feitas e tudo, vai discorrendo no livro, é justamente o lado do cérebro que vai fazer com que surjam muitos pensamentos dentro da sua cabeça. Lá eles chegam, não vou saber agora, não me recordo, mas chega a precisar a quantidade média de pensamentos que o indivíduo tem no dia e que não são próprio do indivíduo. E que no final do dia você não consegue lembrar quase nada de tudo que o teu cérebro processou. É que o cérebro é um mentirosinho, né? Ele é um Ele é mentiroso. ele é um Aí ele vai mentirosinho. te falando, ó, o teu cérebro ele te engana, ele vai ensinando ferramentas para que nós possamos Se proteger. se proteger disso. Então ele fala, ó, escutar músicas, e aí entram não músicas com vocal, mas você escutar músicas Mental. clássicas, instrumentos, parar para você desacelerar o cérebro e escutar os instrumentos. Mexer os dedos dos pés. Ele te ensina no livro como você São várias detectar. técnicas, né? São várias Ó, técnicas. eu tô ansioso aqui. Na TCC também você vai encontrar várias Ó, técnicas para que você possa ter a modificação do É pensamento. muito legal. Pra, É. pra- Isso pra que não o senhor perder falou o é gancho perfeito. pra não perder o gancho da TCC, que nós tinha falado que aquele comportamento pode gerar uma ansiedade. Quando que a ansiedade se torna um problema pra pessoa? Porque a ansiedade é algo normal do ser humano. Todo ser humano tem ansiedade. E a ansiedade é uma coisa boa. Na verdade, toda emoção é boa. Não tem emoção ruim. A raiva. A raiva é ruim. Não, é uma emoção. Tem um lado ruim e o lado bom. Tem pessoas que, por causa da raiva, ela toma atitude de mudança. Então foi boa Exatamente. para ela. A Certo. ansiedade, essa ansiedade comum, sabe, que a gente tem, né? De repente Tá você, ansioso pra ver a pessoa amada. pessoa Coisa amada, boa. você tá Ansiedade ansioso boa. porque você comprou um negócio legal, você tá esperando chegar e não vê a hora de chegar. Essas coisas normais. É bom e ainda protege a gente, né? A boa Sim. ansiedade. Só que chega um momento em que a ansiedade ela começa a passar para um nível que te traz prejuízo. Prejuízo no seu dia a dia, prejuízo no seu sono, prejuízo através da alimentação, prejuízo na sua vida profissional, amorosa, em casa. Ela começa a trazer prejuízos. E aí ela vai perdurando. Ela passa um tempo e ela não para. Ela aumenta. Chega uma hora, a gente vai ter aí como base uns 6 meses de uma ansiedade que não está sendo processada de forma correta e está trazendo prejuízo. Aí a gente pode diagnosticar um TAG,
que é um transtorno de ansiedade generalizado. E aí a pessoa precisa de um acompanhamento e um tratamento, porque essa ansiedade está num nível que já vai trazer para ela sérios problemas. Com essa ansiedade, ela vai desenvolvendo crises de ansiedade, ou ataque de pânico, ou crise de pânico, ela começa a ter várias dificuldades. A ansiedade, ela pode levar a pessoa a achar que está tendo um infarto. Na verdade, é comum. Tem gente que tô tendo um infarto, os familiares veem a dor no peito, é quase a mesma coisa. Vai para o hospital. Chega lá, faz exame, não tem nada. Tem nada. E o diagnóstico é nada. E a pessoa volta para casa com mais medo, porque o diagnóstico do nada te traz medo. Como não é nada se eu tô sentindo? Agora Então, eu tô perdido mesmo. a pessoa tem mais dificuldade. Eu gosto de uma analogia muito importante para explicar a ansiedade. Daqui a pouco eu posso passar ela, porque a gente entende muito Não, bem. passa a analogia aí. Tá. Imagina, a ansiedade é assim, ó. A ansiedade, ela é como uma onda que te afoga, te sufoca. Você tem uma preocupação. Para quem é evangélico, eu costumo comparar para entender melhor, que eu vou usando todas as abordagens. Isso, correto. É, a psicologia, a ciência da psicologia, ela entende que a fé e a religião do sujeito é importante para o tratamento, independente da religião que ele tem. Ela vai ajudar. Já nós vamos entrar nessa Esse questão assunto aí. é. O confronto. Aí a pessoa, eu costumo dizer que a pessoa acaba sendo um profeta, só que é profeta de coisa ruim, porque um ansioso, ele antecipa o que vai acontecer na mente dele, mas só coisas ruins. A analogia que eu gosto de trazer sempre, quando as pessoas perguntam sobre ansiedade, é assim, ó. Imagina você na savana africana, você tá lá naqueles carrinhos, aí você desceu para tirar uma foto, esqueceram de você e foram embora. Você já ficou com um pouco de medo. De repente aparece na sua frente um leão. Não é leão de circo, aquele É amansado. o leão de Leão, Juba. isso. Quando você está diante do leão, só tem duas coisas que você pode fazer, né? Fugir ou lutar. Você pode travar ali, mas faz parte de um desses dois processos. O seu cérebro primitivo, igual você estava falando, ele vai preparar você para as duas coisas, fugir ou lutar. Então, automaticamente, o cérebro libera uma carga de adrenalina. Na hora do susto, é automático, em frações de segundo. Quando você leva um susto, nossa, que susto, meu coração disparou. É o cérebro preparando você para te dar energia para correr. Já vem uma carga de adrenalina muito forte, né? O cérebro trabalha para que o sangue do corpo desça para as partes inferiores. Já viu aquele ditado, pernas para que te quero? Isso. Né? Então, para você enrijecer os músculos, fortalecer, para você correr. Algumas pessoas acabam, diante de um perigo muito grande, evacuando. É aquela velha história que a gente fala lá na roça, né? Perdão da palavra, mas na roça é muito comum. Ah, fulano cagou de medo. Vem através dessa questão Literalmente. e científica, Aham. né? Então, o cérebro prepara. Aí você vai correr. Provavelmente você vai morrer, porque o leão corre mais. Ou você avança, você entra num estado, você espera o leão, quando ele chega, você tenta lutar com ele e bater. Você vai morrer. Então o seu corpo se prepara para fugir ou para lutar. O que é a ansiedade? É a mesma coisa, você só tira o leão. A pessoa sente quase tudo isso, às vezes tudo isso, mas o perigo não é iminente. Não existe o perigo ali, mas o cérebro detecta o perigo. Então é uma angústia muito grande. E a pessoa sofre demais, como se fosse esse perigo. É assim a gente entende melhor o que é a ansiedade. Que aula, hein? Exatamente. O exemplo. Show, Sidney. Não, o exemplo foi fantástico. Mas o que eu quero saber? Quais são as características ou sintomas, né? Que a pessoa de casa aí pode detectar de que ela é uma pessoa ansiosa. Roer unha, algumas características da ansiedade. Ou quando ela. Um sintoma, por exemplo, que ela também pode estar extrapolando para esse nível de ansiedade que precisa de uma terapia. Certo. São vários sintomas de cada pessoa, mas geralmente mais clássicos, as pessoas começam a ter taquicardia, coração dispara, às vezes do nada. Geralmente, às vezes até de manhã, né, as pessoas têm pela manhã mais cortisol no sangue, que é o hormônio do estresse, que provoca o estresse, e ela começa a ter taquicardia. Ela pode ter, junto com a taquicardia, muitas vezes ela tem crise de falta de ar, ela tem cansaço, muita fadiga, ela não consegue descansar,
ela tá sempre com aquela ansiedade, aquela coisa no peito, assim, parece que tem alguma coisa que tá engasgando ela. Ela começa a olhar para os problemas da vida, ela só vê as dificuldades, ela só vê os problemas mais difíceis, ela faz com que a projeção da sombra de um anão seja um grande gigante, Exato. então ela agiganta o problema, ela pode ter aí sonolência, ela pode desenvolver falta de apetite ou o contrário disso. Tem pessoas que tá com ansiedade e não comem. Tem pessoas com ansiedade, assalta a geladeira, tem aumento de peso, não consegue dormir direito e o outro já não quer acordar, quer dormir direto. Então, em cada pessoa vai desenvolver de uma forma. Aí, se eu percebi que as coisas não estão legais, e que eu não estou bem, eu estou muito angustiado, não estou conseguindo lidar com essa situação, eu devo procurar ajuda, porque a terapia não é para quem tem problemas. A terapia é para quem acredita que pode fazer para algumas questões. Tem gente que eu atendo só por relacionamento. Ah, o problema é meu relacionamento. Essa semana eu atendi uns 4 só de relacionamento. A gente vai trabalhar a área do relacionamento, isso individual sem ser casal. Mas Mas, ó, é bom que isso daí, o que o pastor É. falou, Exato. essas características aí da ansiedade só atinge pessoa não cristã, né? Porque o cristão não precisa disso, né? Ou vou precisa? tomar uma água. Toma uma água aí, porque não precisa, né? Porque É, ansiedade, essas coisas, o cristão não tem, então ele não precisa ser acompanhado por um psicólogo creio quando que precisar. precisa. Eu Vamos inclusive, lá, há um conflito entre a psicologia e a fé cristã. O senhor, como pastor e psicólogo, nada melhor que o pastor Sidney para Pra esclarecer falar isso pra gente aí. essa crença. certo. E assim, ó, eu tinha algumas discussões na sala de aula com os professores, tal, e às vezes eu queria ganhar nessa conversa. Fala assim: "Bom, Aham. você é psicólogo". Aí quando coloca psicologia e religião. Eu, até então, o religioso. São 2 conhecimentos separados. Aí, eu tô aqui buscando esse científico, mas você não tem o religioso, eu já tenho. Então agora eu busquei o científico, então eu vejo os 2 lados. Então hoje eu entendo e compreendo os 2 lados. Hoje, Alexandre, tem melhorado bastante. As pessoas têm entendido melhor. Antigamente, você vai no psicólogo, por quê? Você é louco? Doido? Você é doido? Doido Esse varrido. assunto que eu ia É. falar, exatamente. Antigamente era assim: você é doido ou taca pedra na lua? Você fura pneu de trem? É. Por que você vai no psicólogo? Era vergonhoso, de verdade. Exato. Exatamente. Vergonhoso. Psiquiatra, então, Ixi, aí. Não, aí que não vai mesmo. foi no psiquiatra é doido. Vai lá Isso. Com Mas certeza. eu fico feliz que isso tá mudando, inclusive homens, porque o homem é mais secão, né, não fala e acha que não tem problema. Essa semana eu atendi uma pessoa que chegou pra mim assim, mandou mensagem: "Eu não preciso de terapia, mas a minha esposa falou pra eu ir, minha noiva falou que eu tenho que ir, senão vai terminar o noivado". Ou seja, ela detectou problema sério e ele não detecta nada. Aí na terapia ele vai percebendo, ele ia fazer só uma, já fechou um pacote pra fazer um tratamento. Eu tenho um senhor assim, chegou pra mim, eu gosto de gente assim, sincera, eu sempre Sim. gostei, isso na Bom, igreja, em qualquer ótimo. lugar. Aham. Com respeito, você fala o que você quiser pra quem quiser. Às vezes Aham. você fala, você não é Com o dono da jeito, né? verdade. Você pode falar uma coisa e tá equivocado, mas se você fala com respeito, tudo bem. É. Ele chegou e falou assim: "Olha, eu tô aqui porque a minha esposa falou que eu tenho que vir, eu não concordo, eu sou cristão, eu não aceito psicologia e eu vou fazer só essa". Faz 7 meses que ele tá comigo, eu nem falo mais nada, ele vai renovando os pacotes. E ele viu como que é importante. Antigamente, as pessoas tinham esse negócio: "Ah, você tá com depressão", que é outro problema muito Demônio. grave. Depressão é Exato, demônio. você É. tem que... Depressão, ansiedade, é espiritual, é falta de Deus, e não é. Eu luto muito com isso. No meu canal eu tenho mensagens de pregação na igreja, explicando sobre isso. Se você pesquisar no YouTube agora, Salmo 77 para um coração aflito, é eu numa luta muito grande, provando dentro da Bíblia que o cristão precisa buscar ajuda psicológica. A não ser que você esteja em outro patamar. Tipo assim, eu não preciso de cardiologista. Deus vai curar meu coração. Eu não preciso de ir no urologista, eu não preciso a mulher no ginecologista, eu não preciso de médico, porque o médico é a ciência. E a psicologia, ela é um conhecimento científico na área da saúde emocional, que inclusive, não sendo tratada, agrava todas as outras áreas. Tem pessoas que têm exames de sangue quando ela faz o hemograma completo, todo alterado por causa do estresse, da ansiedade, de vários outros problemas. Então,
Independente de você ser cristão, católico, livre pensador, qualquer que seja o seu credo religioso, seja cético, você tem que reconhecer a ciência e, tendo necessidade, buscar ajuda. Se você vai no médico, você vai no psicólogo, sem problema algum. Certo. O Sidney, falando aí a gente acabou de citar aí a depressão, e é um mal, o pessoal fala que é um mal do século, né? Então, Aham. assim, uma pessoa que tem depressão, essa depressão ela existe por conta de problemas na vida? Quais são os Espiritual. problemas que ela tem? Tem gente que fala aí, né, Possessão possessão demoníaca, demoníaca, opressão. exato, opressão, enfim, explica pra gente um pouquinho do que é isso para que as pessoas possam entender e procurar ajuda. Certo. A depressão, ela, diferente da ansiedade, a ansiedade a pessoa tá ainda ligada, né? Às vezes a depressão, ela é diferente. A depressão, ela te rouba toda a energia. A depressão faz com que você se sinta um nada. A depressão faz com que tudo no seu mundo fica cinza, não tem cor, e você se sente um fracasso. Você se sente culpado por causa do problema da família. Você se culpa. Você vai tendo várias questões que te levam a se trancar num quarto, a não ter forças para reagir, né? Dificuldade. A depressão, ela pode ter várias origens. Você pode entrar por exemplo, luto. A pessoa passa por um processo de luto. Quando a gente fala em luto, a gente pensa em alguém que faleceu, mas luto é perda. Você pode passar num processo de luto de ter perdido o casamento. Você entra em luto porque você perdeu o emprego. Você entra em luto por uma perda muito grande. E o luto tem suas fases. E é normal. Quando é o luto, quando a gente perde alguém, é muito comum. Eu já fui atender gente que o parente tá, você tem que ir pra rua, você tem que passear, você tem que reagir. Ou seja, não tem que ficar em luto. E o luto é um processo natural. Vai ter as fases e você tem que passar pelo luto. A gente tem uma frase que eu acho super verdadeira. Quem não passa pelo luto, vive em luto. Ele não processa aquilo. Então, é uma fase. Só que chega uma hora que essa fase está extrapolando, passando dos limites, do tempo. É onde a gente entra na tal da melancolia, que é a depressão. E a pessoa pode ficar deprimida por uma perda. Na grande maioria, as pessoas têm depressão de ordem genética. A gente vê que quando tem o quadro deprimido, a gente vai analisar o histórico familiar e vai ter lá um tio, um pai, um primo, alguém também que sofreu. Assim como o TAB, né, com o transtorno afetivo bipolar, que acaba, na minha visão e nos estudos que a gente faz, o que tem mais carga genética hereditária. Então, as pessoas acabam desenvolvendo. Tem pessoas que têm já no seu cérebro uma predisposição, ela acaba com algum problema não conseguindo elaborar muito bem. Então, existem várias razões para a pessoa entrar em depressão e tem tratamento. A depressão tem tratamento, assim como a ansiedade. Cada caso é diferente. A gente costuma dizer para a pessoa que sofre de ansiedade: eu quero a cura da ansiedade. Calma. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou ansioso. Aí eu vou ter ferramentas para trabalhar, entender essa ansiedade e aí eu vou virar aquela chavinha, aí eu vou conseguir caminhar bem. Isso não quer dizer que amanhã ou depois eu não possa ter um pequeno episódio. A depressão é a mesma coisa. Só que em alguns casos eu preciso de ação medicamentosa. A depressão principalmente. A pessoa vai ter que passar por dependendo do grau de depressão, se é leve, se é moderado ou se é grave. Quando chega na depressão grave, é quando a pessoa já não tem mais esperança. Ela Mas vive a desesperança, ela não tem mais vontade de viver. E ela precisa de medicação que vai trabalhar no cérebro dela para regular esse humor. essas medicações aí, elas não causam mais mal do que bem? Não seria mais correto, ou seja, deveria ser melhor, né? A pessoa se tratar com um psicólogo e conseguir vencer por ela mesma, mas aí chega um ponto que não tem jeito, tem que entrar com remédio mesmo, porque parece que esses remédios traz a pessoa para Não, uma cada situação. caso é um caso. Tem pessoas que têm um processo leve de ansiedade ou mais tranquilo, ou ela chega na terapia, ela entende muito bem, ela consegue superar aquilo. A depressão também, ela consegue superar o Sair. processo. Tem pessoas que já chegam num estado mais difícil, e aí você percebe que a terapia, por si só, vai ser difícil. Aí ela entra com a medicação. A medicação eu só preciso de um bom profissional, que a medicação é com o psiquiatra.
eu preciso de um bom psiquiatra que vai entender, que vai compreender. Eu procuro indicar psiquiatra que eu já conheço, que eu tenho. Quando eu vejo que a pessoa precisa, que eu sei que vai se importar, que se interessa. Psiquiatra que o paciente chega lá, ele tem 1 hora de consulta. Eu atendi um rapaz esses dias, ele passou no psiquiatra em uma cidade aí, longe daqui, outro estado. Eu falei, quanto durou sua consulta? 5 minutos. No Ixi, estado que ele estava, 5 minutos, ou seja, olha o que você tem, toma esse remédio aqui. Então, em todo lugar existem bons e maus profissionais, Certo. né? Mas a medicação, em alguns casos, Alexandre, ela é necessária. Tem necessário, né? pessoas que sem a medicação, ela não vai conseguir processar. Agora, as pessoas têm medo porque elas acham que a medicação vai viciar, a medicação vai causar dependência. Isso depende muito. Remédios para ansiedade, não vou dizer nomes aqui, Sim. eles são importantes. Ele precisa de um desmame depois com acompanhamento do psiquiatra. Você vai parando devagarinho. Agora, a dependência, tem alguns remédios que podem causar dependência, mas na área dos calmantes, sabe? Não vou falar marcas nem Sim, nome. sim. E a pessoa vai tomando e o problema maior nessa área, e tem muito, é a automedicação. E, Você precisa de um profissional para saber exatamente A a coleguinha medicação. fala, né? a Eu fui coleguinha no. fala. Não É, pode. e sabe também o que que tem? A pessoa, ela procura, por exemplo, um psiquiatra. Aí tem maus e bons. O bom psiquiatra vai identificar o que a pessoa tem, vai também falar para procurar um psicólogo, vai passar uma medicação e vai pedir um retorno, porque ele quer saber como que o organismo está reagindo àquele sal. Se aquele sal, aquele medicamento não estiver fazendo bem, o que, que o psiquiatra vai fazer? Ele vai substituir por algum outro fármaco que vai gerar a mesma eficácia. Exato. Eu tô falando isso, gente, porque é muito importante. Tem gente que passa por um psicólogo, vai no psiquiatra, começa a tomar medicação, se sente mal, fala: "Ah, eu não quero mais". Aí vem a coleguinha fala: "Não, não toma não, porque eu tomei e senti mal". Gente, presta atenção. O médico, ele tem a capacidade, um bom médico, de avaliar o paciente e ajustar o medicamento. Assim como o psicólogo, avaliar o paciente e identificar a terapia mais assertiva. Eu já vi caso de dar certo o remédio para uma pessoa, aí a outra tem um problema parecido. Eu falo, não, mas aqui, ó, não sei, eu não tenho, pastor. Tem, mas é a Eita. mesma coisa. Você vai no cardiologista, porque você está com hipertensão. Aí ele te passa um remédio, Aham, tá? Aí você toma, resolve seu problema. Aí o outro tem hipertensão. Ele fala, por que eu vou no médico? Vou tomar esse remédio. E não resolve. aham. Então depende, cada organismo. E o médico vai fazer, você falou muito bem, vai fazer um acompanhamento e ajuste da medicação. O médico também não tem bola de cristal. Você vai, tem hipertensão, ele te passa remédio. Não resolveu, não melhorou, ele troca, acertou um. Tudo bem, você vai ter uma qualidade de vida. Então precisa ajustar, precisa procurar a melhor medicação, precisa cuidar. Porque a saúde emocional, ela é fundamental, porque daí advém todas as outras coisas. Se você não estiver bem emocionalmente, as outras coisas vão certamente trazer, mais dificuldade para sua vida. Pastor, eu vejo aí que existe uma carga de conhecimento extraordinária, você tá de parabéns. Na área de psicologia, eu sou um estudante, leio muito, mas sou leigo, Curioso. curioso, perto de você. E e aí me bateu aqui aquela curiosidade. Então, foi para o ministério, pastor e formou em psicologia. O que que te levou a fazer essa escolha da psicologia? Eu costumo dizer que as pessoas se especializam no seu trabalho. Cada um tem uma especialidade no seu trabalho. Porém, tem uma coisa que você tem convivência todos os dias, que é o outro ser humano. E as pessoas não entendem de muita coisa e não entendem de outro ser humano. Então, isso prejudica as relações interpessoais. As pessoas têm conflitos que poderiam muito bem ser evitados por várias maneiras e ter uma qualidade melhor de vida. Como pastor, a gente trabalha cuidando de pessoas. E a psicologia, ela é muito interessante, ela ajuda a cuidar de pessoas. Então eu só quis trazer o conhecimento científico para que eu possa ter mais qualidade no cuidado das pessoas, sabendo diferenciar muito bem um conhecimento do outro, né? São 3 conhecimentos: o científico, o religioso e o senso comum. O senso comum é aquele da nossa avó, toma esse chá Aham. aqui e tal.
o religioso com base religiosa, e a gente tem um conhecimento científico. A ciência, a psicologia, ela vê o ser humano como biopsicossocial. E a religião também vê o homem como biopsicossocial com acréscimo e espiritual. Então, eu acho assim, tudo que eu tentei fazer na minha vida, eu tentei fazer o meu melhor. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor naquilo que a gente se propôs a fazer. Isso eu falo desde a roça, a cortar a lenha, a gente vai pegando o jeito, eu queria estar melhor. E cuidar de pessoas, a psicologia traz uma ajuda muito boa. Então ela só contribui para o meu ministério. E automaticamente a base que eu tenho ao longo de todo esse tempo como pastor também me ajuda para entender as pessoas com conhecimento separado. Na clínica eu sou o psicólogo, eu vou usar o conhecimento científico. Na igreja eu sou o pastor, é uma outra área. E eu sei diferenciar muito bem essas coisas. Mas eu procurei simplesmente por isso, para ajudar, de uma certa forma, as pessoas. Legal. Como que é o atendimento lá na sua clínica? É só presencial? Tem atendimento online? Como que o senhor faz essa relação aí com o paciente, o cliente? Não sei como é que vocês chamam, pacientes, né? Hoje se usa as duas nomenclaturas, paciente Depende, e né? cliente. Tem gente que não gosta de chamar paciente, tem gente que prefere ser cliente. Eu acho mais interessante paciente, e eu acabo usando. As duas formas estão corretas. Aham. Sim. A não ser que a pessoa, não, eu prefiro que seja um cliente. Aí a gente vai tratar conforme a pessoa, mas tanto faz. Ah, eu procuro trabalhar assim. Essa é a minha maneira de trabalhar. A pessoa entrou em contato comigo, eu atendo presencial. Aqui em Ilha Solteira, eu tenho a nossa clínica lá, Clínica Freitas, Local, ali no In-Office, no Nova Ilha, Rua Machado de Rua Assis lá, Machado né? de Assis, 309. É a Clínica Freitas. E por interessante, tem 3 Freitas lá. Eu sou psicólogo, Sidney Luiz de Freitas. A minha esposa, Débora do Nascimento Freitas, é psicóloga. E a minha filha, Lorena da Silva Freitas, de Souza Freitas, também é psicóloga. Então a gente tem lá a Clínica Freitas. Só Olha chegar aí. lá e falar assim, eu quero falar com o Freitas. Qual dos Tem que falar três? qual dos Qual 3, tá dos lá três? o nome dos 3. Aham. Então eu costumo trabalhar assim. Eu tenho muito atendimento online. A gente atende gente do Brasil todo, inclusive Mas fora dá do para atender Brasil. online? Como é Dá. que... Ó, primeiro individual. A pessoa chega, vai estar diante da gente, a gente vai poder atender. A gente primeiro agenda uma sessão, ali a gente vai fazer uma avaliação toda e aí começar um tratamento, caso a pessoa ela vai entender um pouco o que está acontecendo com ela e qual o método e ferramentas de trabalho que a gente vai usar, e aí ela decide, então eu quero continuar. A gente vai fazendo pacote de 4 em 4 sessões para poder ir trabalhar com essa pessoa. A sessão dura 50 minutos. Qual é a diferença para o online, que a gente atende em vários lugares? Nenhuma. A única diferença é que a pessoa não está presencial, Presencial. mas a gente fala por chamada de vídeo, a pessoa vai reservar um lugar que ela está sozinha, fone de ouvido, eu lá da minha clínica vou atender ela, independente de onde ela esteja. Eu tenho um paciente na França, Portugal, Olha, brasileiros que moram Você lá. viu só? legal, Brasileiros hein? que moram lá. Ontem eu atendi gente de Belo Horizonte, de Florianópolis, de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, não importa onde a pessoa esteja. Você abriu a câmera, você vai ter os mesmos 50 minutos e vai falar da mesma forma. E a gente atende presencial também em Três Lagoas, na Clínica Lotus. É um milagre da internet, né? É. É uma Isso. Por causa da ferramenta, né? pandemia, as pessoas se aglomeraram em casa, trouxe vários problemas, aumentou a ansiedade, depressão. Aí o seu RP achou por bem liberar, investir mais nessa parte online. E alguns profissionais gostaram tanto que tem profissionais que só atendem online. E sabe o que é Mas... interessante? Ah, Isso é interessante o seguinte, por exemplo, de repente, Alexandre, você mora em Ilha Solteira e você é um paciente do Sidney. Por algum motivo você tem que mudar por trabalho, seja o que for, ou às vezes até de país. Eu sei que você é um engenheiro de uma multinacional, mas o Sidney é um ótimo. E muitos anos você faz com ele. Já pensou? Você ia ter que procurar outro terapeuta, às vezes ia demorar para começar... poder. Agora com online não, isso permite. Inclusive, Fantástico, hein? inclusive isso Fantástico. acontece. Eu tenho pacientes que começou comigo aqui, mudou e a gente atende online Continua. agora. Continua Legal. atendendo. Que bacana, hein? Show. Muito bom mesmo. Todo mundo precisa de terapia? Então, tem gente que fala que todo mundo precisa de terapia.
Mas, na verdade, eh, todo mundo pode fazer terapia. Eu posso fazer uma terapia, a TCC, ela é focada na terapia breve, no aqui e agora. Eu posso fazer uma terapia porque eu tô com ansiedade. Esses dias eu atendi um médico que ele se formou agora, mas ele precisa, eu esqueci o documento, ele é de Foz do Iguaçu, se formou, ali no Paraguai e precisa prestar o exame aqui no Brasil. Revalida. E ele entrou numa crise de ansiedade muito grande. Aí ele não conseguia focar, não conseguia estudar. Então a gente vai fazer uma terapia para esse problema agora. Aí eu vou fazer a minha habilitação para agora. Perdi um relacionamento para agora. Então as pessoas fazem uma terapia um pouco mais breve. Então qualquer pessoa, eu quero. Esse dia eu atendi uma pessoa que queria apenas organizar melhor a vida dela, a rotina, a questão profissional, financeira, assimilar com a casa. Ela não tinha nenhum transtorno. Transtorno que a gente, às vezes, antigamente chamava de doença, né. A pessoa é doente mental, são transtorno. A ansiedade é um transtorno, a depressão, o TEA, que é o Aham. transtorno do espectro autista, são transtornos. E a pessoa não precisa ter transtorno, ela pode simplesmente para melhorar a sua autoestima, que está muito baixa. Eu quero terapia porque sou muito tímido, quero aprender técnicas". Então qualquer um que queira pode fazer. Todos precisam? Não necessariamente. Você, de repente, pode ter problemas que te causam algumas ansiedades e você tem, de repente, um conhecimento, ou mesmo sem estudar, porque tem gente que tem conhecimento de algumas coisas, não sabe a nomenclatura, o jeito, mas sabe como que as coisas, você consegue lidar sozinho. Quando que eu preciso de terapia? Quando eu tenho uma situação, eu não estou conseguindo lidar com ela. Aí eu vou buscar ajuda. E até terapia, até empresas, empresários, pessoas que precisam, né, às vezes, pensar ou aprender sobre algo, já li sobre isso, Uhum. é comum isso acontecer também. E aqui, pastor, você Terapia de falou de casal. terapia de casal. Uhum. Como é Casal. que funciona isso? De casal? O cara aguentar a Então, mulher ou a mulher Não aguentar sei. ele. Fazer, né? geralmente as pessoas vêm para terapia, infelizmente, casal individual, quando está num caso um pouco mais crítico. A pessoa tem um problema emocional ou problema no casamento, ela vai procurar um amigo. Aí conversa com o amigo, aí de repente o amigo fala o conhecimento dele, às vezes acha que é falta de Deus, aí ela vai no Google, procura uma resposta, ela vai entrando no fundo do poço. Aí chega uma hora que ela precisa de buscar um tratamento. Quando ela não está conseguindo mais, ela chega no psicólogo. O casamento é assim, quando a pessoa vê que não tem mais jeito, vai separar, chega no psicólogo. As pessoas não conseguem entender. Eu quero um divórcio? Vou no advogado. Tô com dor de dente? Vou no dentista. É automático. Agora o psicólogo é o últimos casos. Então a gente já recebe as pessoas com algumas situações, alguns conflitos muito complexos. Mas esse é o nosso trabalho. A terapia de casal é feito com os dois, senta os dois, e a gente vai estar ali não para defender o homem nem para defender a mulher, mas para trabalhar os conflitos, ver o que está acontecendo, tentar trabalhar, não necessariamente salvar o casamento, que tem gente que faz terapia para separar. Nós queremos divorciar, vamos fazer a terapia, porque a gente está com dificuldade de saber como é o processo, filhos. Então, a terapia é para a pessoa ter uma saúde emocional, para ela decidir a vida dela. 95% procura porque quer restaurar o casamento, e a gente vai trabalhar com as técnicas necessárias com aquele casal. Geralmente é feito com os dois, havendo necessidade, a gente atende separado um ou outro, depois junta os dois novamente. A gente vai trabalhar com várias técnicas, como a técnica de comunicação. O casal peca mais na comunicação, porque só tem 4 tipos de comunicação e só tem um que vai te ajudar. Então você só tem 25% de chance de acertar. Aí você precisa entender qual é esse processo. É muito comum o homem ter sérios problemas por não entender a diferença. Você é homem, ela é mulher. A mulher trabalha mais o seu lado emocional, é mais emotiva, mais emoção. Não que ela não tenha razão, só que o homem é mais razão. Por exemplo, conflitos pequenos. A mulher tá com um problema, ela chega pro marido e conta o problema. Ela conta o seu sentimento. Aí o marido, automaticamente, razão, ele vai analisando, já vai processando, ele já chega e já fala: olha, ele quer trazer solução, ele é prático. Isso aqui tem que fazer isso, fazer. E às vezes a mulher não quer saber da solução. Ela só quer ser entendida, validada nos seus sentimentos.
Não, eu entendo o que você está passando, eu estou aqui com você, e poucos conseguem fazer isso. Então, só de entender qual que é a diferença um do outro, tal, já vai ajudar. Então, a terapia de casal, ela ajuda bastante, a gente trabalha para trazer aí, eu gosto muito de trazer à tona aquele romântico que existia antigamente, como que a pessoa era antes, como que ela se encontrou, como que era a vida, a gente tentar trazer isso. E eu fico muito feliz de ver que a gente tem bastante êxito, principalmente quando a gente trabalha casais ou só relacionamento separado, só o homem. Eu trabalho com muitos homens e a gente consegue fazer uma transformação só atendendo o homem e ver eles felizes, percebendo. Ontem, terça-feira, terminei de atender um senhor de 52 anos. Ele falou assim: puxa, é um empresário importante, com uma certa condição financeira, e estava perdendo a família, estava chegando um divórcio. E num mês de terapia, o casamento meio que mudou, quase que da água para o vinho. Ele percebeu, gente, como coisas tão simples e a gente não consegue enxergar. Só de começar a conversar, você já consegue começar a enxergar alguma coisa. Então é Na, importante. na Legal. terapia de casal atende o senhor e a Débora ou é sozinho? Não, eu Como sou é o que terapeuta de funciona? casal, a Débora não atende Ah, ela casais. não atende. Eu pensava Não, que ficava o casal de psicólogo ali atendendo, não. não, é só um terapeuta. O casal vem e é só um terapeuta. Ah. Vai seja um homem, seja uma mulher, o terapeuta é um só. O casal que vem os dois. Para o pessoal que quer fazer, há possibilidade, por exemplo, do homem vir presencial e a mulher está em outra cidade e ela está online ali nessa sessão? O online, ele traz isso pra gente, né. Sim, Eu prefiro, se ele tá numa cidade e ela tá na outra, fazer online com os 2. Aí pega um na cidade, pega na outra e eu tô com os 2 aqui. sim. Aí eu não preciso trazer só ele presencial, Tá. né. Mas o online traz essa facilidade. Dá para Aham, fazer essa. legal. Então, da parte profissional, acho que tá bom, né? Eu Agora, o acredito. pessoal quiser fazer tratamento, querer saber Exatamente. mais, passa lá certinho novamente o endereço, como pode encontrar o pastor Sidney, o psicólogo Sidney Luiz. Isso. O pastor Cid, vamos começar com o pastor. Precisar de ajuda do pastor, aconselhamento pastoral. O pastor Sidney está na igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Ilha Solteira. Você encontra no YouTube, youtube.com/pastor Sidney Luiz. Você encontra no Facebook, /pastor Sidney Luiz, Luiz com Z. Aham. Você encontra no Instagram, instagram.com/pastor Sidney Luiz. É tudo pastor Sidney Luiz, é só procurar a rede, o resto é a mesma coisa. Não é Oliveira, é Luiz. Não, é Luiz, pastor Sidney Luiz. Se quiser acrescentar, Luiz de Freitas. E o psicólogo, você vai encontrar o site que é www. Pastor, Não, não, psicólogo Sidney Sidney Luiz, Luiz. É isso. Luiz. Tá vendo? É uma confusão. psicólogosidneyluiz.com.br. Lá você vai encontrar o site, vai ter várias coisas importantes para você e vai ter lá o WhatsApp que você vai entrar em contato. Ou no Instagram, instagram.com/psicólogo.sidneyluiz. Lá também tem o nosso WhatsApp. Eu E tenho o WhatsApp profissional, o do pastor, que é pessoal, e o profissional, que é o do psicólogo. fala para nós aqui, quem que o senhor gostaria de ver sentado aí nessa cadeira, sendo entrevistado aqui batendo esse papo no Eureka Cast? Não vale a Lorena, que a Lorena já está convidada. Pense em mais alguém aí, é de supetão mesmo. Alguém de Qualquer qualquer pessoa? pessoa gostaria de ver aí batendo um papo aqui com a gente. Assim, eu acho que essa pessoa, todo mundo deveria saber a história dela ou o que ela faz. Olha, eu indicaria a pessoa mais extraordinária que eu conheço, a pessoa de maior coração que eu conheço, de muita fé, de muito temor a Deus e excelente profissional, se chama Débora Freitas, minha esposa. Já vamos convidar. Convidar, Convidado. com certeza. Vamos fazer um jogo rápido aí? Tem umas perguntas aqui rápidas aqui, que a gente já está com 1h34 de bate-papo. Hoje a Passou gente fez rápido, esse hein? bate-papo para o pessoal de casa entender que a gente está fazendo um bate-papo para as pessoas conhecerem um pouco da história das pessoas que estão vindo aqui. Mais para frente a gente vai fazer programas temáticos, né? Exatamente. Então, quando a gente for falar só de psicologia, a gente já sabe, pastor Sidney Luiz, ou sobre comportamento. Então a gente vai começar a trazer profissionais para falar de temas específicos e gastar aí
horas falando, que a gente vai estar ao vivo também, vai tirar a dúvida do Exatamente. pessoal, vai ser bem bacana. Mas, pastor, fala o que ou quem o senhor curte muito. Pode ser, eu gosto muito de jogar futebol. Ou uma pessoa, eu O gosto que muito da ou pessoa. quem? O que ou quem? Eu curte muito. Como eu sempre envolvido no trabalho, igreja e a clínica, uma das coisas que eu curto muito e dificilmente eu tiro daquele dia, às vezes eu tenho até alguma dificuldade com isso, é o futebol. Eu gosto de jogar uma bolinha. Todo sábado a gente joga uma bolinha, a gente já prepara a semana toda para isso e assiste jogo do Palmeiras, né? Que eu sou palmeirense igual vocês dois. Não, igual nós dois, não. Ah, é sim? E o futebol, essas atividades, na verdade, extravasa, né? Aquele estresse da semana, não é? Para isso que tem essas atividades, que o ser humano sempre tem alguma coisa que ele vai extravasar ali a... Inclusive na TCC a gente tem o que chamamos de plano de ação, tarefa para casa. Sim, E é difícil um paciente que a gente não vai procurar, que a gente trabalha todas as áreas do paciente. Exercício físico, se não faz uma academia, começa uma caminhada, faz um esporte, isso é importantíssimo para a saúde. O exercício físico, o esporte, ele acaba sendo um dos melhores remédios para o tratamento de pessoas ansiosas, deprimidas, quando qualquer elas... nadar, pedalar, O seu esporte, saltar de isso, paraquedas. qualquer esporte ele vai te trazer Uhum. bem-estar e assim por diante, né? Academia. Às vezes a pessoa fala assim: fulano tá gordinho. Tem que ser magrinho igual fulano. Mas na verdade, o mais importante não é estar mais gordinho ou mais magrinho, é você ter músculos fortes. Então, fazer exercícios, ele é importante. Então a gente sempre fala, e para a mente é fantástico, é excelente. Então, para mim é uma Uhum. terapia jogar uma bolinha. Ainda mais que eu jogo só com os irmãos, é bom Sim. porque lá eu posso xingar o irmão no Hum. futebol, você fica bravo com ele, fica acabou. E depois de lá você não pode, né, William? Fala um xingamento no futebol aí que a gente solta. É. Vou falar um bem pesado, hein? Bem pesado. Seu perna de pau. Você tá pensando o quê, rapaz? Você já jogou aonde? Pastor, agora vamos lá. Um contrassenso aí. O que ou quem o senhor não curte? Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o preconceito. O que ou quem o senhor não curte? Esse daqui eu não curto. Eu não curto pessoas, atitude de pessoas que falam coisas que não conhecem e que não sabem. Ignorantes. Isso. Tem pessoas que falam muito, cheio de razões, sem saber do que ela está falando, e principalmente de outra pessoa. Cada pessoa tem uma história. Me permite dois minutinhos? Com certeza. É 20. Tinha um homem, eu gosto muito dessa história. Hoje eu falo ela até melhor. Antigamente eu me emocionava só de falar nela. O rapaz estava no ônibus, sentado assim, chegou, abriu, entrou outro homem, sentou do outro lado com duas crianças. E as crianças pulavam para lá, pulavam para cá, pulavam para lá, e o rapaz do lado de cá pensou assim: "Mas não é possível", foi ficando irritado. Esse homem, para que tem filho? O filho faz o que quer. Por que que não... E foi se enchendo de raiva, Aham. mas não é a vida dele. De repente ele não aguentou, ele levantou, falou assim: "Ô senhor, o senhor não tem nada para falar para seus filhos não? Esses meninos pulam para lá e para cá?" O homem levantou a cabeça, as lágrimas nos olhos, e falou assim: "Eu tenho sim. A gente acabou de sair do hospital e a gente teve a notícia que a mãe deles faleceu, a minha esposa, e eu não sei como falar para os meninos, eu tô sem chão." O homem que estava criticando levantou, sentou do lado, botou a mão no ombro: "Então, rapaz, que coisa, o que eu posso fazer por você?" Ele saiu da crítica para a ajuda ao conhecer a história. Então, se você quer falar de alguém, vai conhecer a história da pessoa primeiro. Então o Show pastor de Sidney bola. não curte gente que fala que não sabe, né? Que não Pré-julgamento, sabe. né? O pré-julgamento. É terrível o tal do pré-julgamento. Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é Deus. A gente, sem Deus, não tem nada. Eu costumo elencar as 3 prioridades. Como pastor, primeiro Deus, porque sem Deus não tem nada. Segundo, família, porque sem Deus não tem família. E terceiro, a igreja, porque sem família não tem igreja. Tem pessoas que passam por cima. É Deus, igreja, depois vem a família. Vai ter conflitos e vai ter problemas. Sabe a resposta, hein? Exatamente. Então é isso daí, mais um Eureka Cast. O pastor Sidney já está convidado para retornar, aí sim, para um tema só temático na área dele. Psicologia, a gente Exatamente. gasta aí 1 hora, 2 horas, quando for ao vivo, inclusive para as pessoas
poderem fazer pergunta, tirar as dúvidas. Agora a gente abre um espaço para o senhor olhar para aquela câmera ali, o senhor mandar um recado ou para a esposa, para a família, para o pessoal da igreja, de Ilha Solteira. O senhor tem ali para fazer as considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, esse bate-papo gostoso aqui. Eu gosto muito Foi de muito conversar, de falar de top. conhecimento, trocar experiência. A minha vontade e o que eu gostaria é que as pessoas que estão em casa, nesse podcast, que vão assistir e depois outras pessoas, é que aprendesse alguma coisa aqui do nosso bate-papo ou despertasse alguma área da vida ou olhasse de forma diferente para algo que entendia de forma diferente, que a gente conseguisse ou tenha conseguido de alguma forma ajudar alguém. Esse é o nosso intuito, né? E eu só tenho a agradecer vocês, agradecer o pessoal que vai acompanhar a gente aí, que pode estar mandando as mensagens também. A gente vai estar à disposição para estar ajudando. A Igreja do Evangelho Quadrangular de Ilha Solteira é a minha casa, é a minha família. Ali a gente trabalha com muita intensidade, com muito amor. A gente tem pessoas ali que é muito importante. Eu fico muito feliz de fazer parte da história. Pessoas que eu apresentei, que a gente apresenta, né, com 3 meses de nascido, depois abençoei o noivado e depois fiz o casamento. Então a gente faz parte da história de muitas pessoas e essas pessoas fazem parte da minha história. Então eu sou muito grato a Deus e grato à Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual eu sou pastor aqui em Ilha Solteira. Vamos fazer agora 29 anos. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nenhum deles. Aí eu comecei a conhecer e a minha família é Freitas, aí lá tem família Oliveira, tem família Ferreira, tem família diversas, mas a gente faz uma aliança e se torna em Deus uma só família. E Jesus é a aliança entre nós. Então, grato muito à Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu também fico grato, né, que eu frequento desde o ano 2000 a igreja que o pastor Bastante Sidney tempo. pastoreia. Para mim, mudou muito a minha vida, né? Eu me espelho muito no pastor. E eu esqueci, nós esquecemos, né? Nós falamos de política, esquecemos de perguntar. É ano de eleição. Rapaz, não é que é E verdade? nós estamos aqui com um ex-presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, esquecemos de fazer a pergunta, né? É Ano de verdade. eleição 2024, o senhor pensa em sair vereador em 2024? Não pensa? E aí? Então, eu fui candidato, né? Fui vereador. Eu gostei muito da experiência que eu tive. Ah, eu acho um pouco assim complicado, porque a política, as pessoas entram e jogam um jogo. E infelizmente é um jogo que eu não sei jogar. É um jogo que às vezes não, a minha índole, os meus princípios não deixa eu jogar e eu não quero jogar. Aí eu entro de cara limpa e eu tenho muitos prejuízos. Então eu não tenho como competir, porque na política não basta você ter um bom nome e não basta você ter condições. Tem muita gente que tem condições de ser um bom vereador na cidade e nunca vai ser. E tem gente que não tem condição nenhuma e e vai ser, e pode ser de novo, talvez. Então é muito complicado. Então, com os trabalhos, tudo, eu não penso em me candidatar a essa eleição, não. Mas tem tempo ainda para pensar ou não, já fechou a janela. Até lá dá para pensar ainda, né? É, na verdade, eu sei que você está forçando para eu deixar em aberto, quem Deixa em sabe. aberto, quem sabe, É, talvez. mas É. eu posso dizer para você com tranquilidade que esse ano, Esse essa ano não. eleição, eu fechei a porta. Esse ano não. Para E mim, sim. eu gostei da resposta, né? Esse Aham. ano eu fechei, por quê? A gente nunca pode falar nunca, né? A gente não sabe o Nunca pode futuro. falar nunca, a gente nunca sabe o que tá ali para frente ali, Exatamente. né? Mas tá bom, mais um Eureka Cast. William, o que o pessoal precisa fazer? Ó, Rapaz, calma aí, ó, 1 hora e 44 minutos de conversa, muito conhecimento, tá levando experiências boas. E só precisa fazer uma coisinha. olha, gente, só uma coisinha aí que vocês precisam fazer. Já tá aparecendo aí na telinha embaixo para vocês. Entra no canal. Já estão no canal, né?
Se estiver vendo pelo Instagram, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, porque você ajuda o algoritmo a entregar esse bate-papo que foi sensacional para mais pessoas. E ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. É isso aí. Beleza. Valeu, pessoal. Forte abraço. Obrigado, Valeu. pastor. Fica com Deus. Até uma próxima. Obrigado, Sidney. Tchau, tchau.